Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 51ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado desde as primeiras aulas. Seja bem-vinda, bem-vindo você que está chegando agora. Meu nome é Marcos Vinícius. Esteja à vontade, esse canal é feito para vocês, para todos vocês. Inclusive, aproveitem, quem não tiver feito a sua inscrição, inscreva-se no canal, pois ajuda muito a causa, ajuda muito a visibilidade do canal e ajuda na nossa divulgação de doutrina espírita e ciência no movimento espírita e também em todos aqueles e aquelas que de bom grado, de bom coração, têm vontade de aprender e de estudar. Não esqueça de deixar o seu like aí, gostei ou não gostei, se você não gostou. Use a aba de comentários, tá? Ela é feita para você, através dela vocês podem tecer elogios, críticas, podem, enfim, comunicar-se comigo, dar sugestões, fazer perguntas. Eu respondo a todas elas, tá? E a todos os comentários. Então, fiquem à vontade. Aula nova, né? Mês novo, né? Estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Já chegamos aos brós, né? Como dizemos aqui na nossa região, o último quarto do ano, e que ano, né? E que ano cheio de tantos acontecimentos, de tantos desastres, mas não nos deixemos afetar pelas coisas da vida. Somos seres inteligentes, a nossa espécie é inteligente e temos Moisés e os profetas, temos Jesus Cristo e temos a doutrina espírita. Portanto, em face de 3 revelações e em face de tudo que a ciência já descobriu e já desenvolveu, com certeza a espécie humana tem ou detém todas as ferramentas necessárias para a sua evolução, para a sua manutenção e para o cuidado com a nossa casa cósmica, a nossa linda joia azul. A pandemia continua, né? Felizmente, graças a Deus, graças à ciência, graças às vacinas, porque não tem outra explicação, o número de mortes está diminuindo bastante. Ontem foram registradas pouco mais de 700, se eu não me engano, em torno de 730 mortes foram registradas ontem. Esse número varia um pouco, ainda é um número preocupante, portanto, cuidado, não é hora de baixar a guarda, como eu sempre tenho dito, ainda tem uma pandemia lá fora, então evite sair de casa desnecessariamente. Se precisar sair, use a máscara, higienize as mãos, evite aglomerar-se, tenha muito cuidado com a vida é muito preciosa, cada reencarnação é muito preciosa, não podemos desperdiçar por inépcia, por desleixo e por falta de cuidado. Não, a ciência está aí nos mostrando o que temos que fazer. Então, cuidado. O número de pessoas totalmente imunizadas no nosso país ainda está muito baixo, ainda não atingimos nem os 36%, estamos ainda, ou seja, não chegamos nem a 40% de toda a população devidamente vacinada, ou seja, com as 2 doses tomadas, ou com uma única dose, se for no caso da vacina da fabricante Janssen. Então, tenha cuidado, tá? Tenha muito cuidado. Bom, dando início, então, à nossa videoaula de número 51, estamos estudando o capítulo 11, né? Estamos estudando o capítulo 11, que versa sobre a gênese espiritual, né? Já estudamos
princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria. Estudamos já hipóteses sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, e vamos estudar hoje, começando no item 35, o que Kardec chama de emigrações e imigrações dos espíritos. Ou seja, é a teoria na qual levas de espíritos, por assim dizer, comunidades inteiras de espíritos podem abandonar um orbe e ir para outros e vice-versa, tendo como referência o nosso próprio planeta, né? Bem como, enfim, hordas de espíritos podem ser degradadas do nosso planeta para outros, e vice-versa, isso seria a emigração, e hordas também de espíritos de outros mundos podem ser degradadas para cá, o que seria uma imigração. Tá? Bom, vamos então acompanhar o raciocínio de Allan Kardec, o que ele fala sobre isso, tecermos os nossos comentários, as nossas apreciações, acompanhando, claro, com a ciência. E nesse caso, nesse capítulo aqui, principalmente concernente ao aparecimento do corpo humano, né, ao aparecimento da espécie humana na Terra, é de muito bom tom apelarmos para a ciência da antropologia, da geologia, da paleoantropologia, que são ciências que muito nos ajudam a compreender o aparecimento da nossa espécie aqui na nossa linda joia azul. Na nossa videoaula passada, né, na videoaula de número 50, eu até falei e estou devendo para vocês, mas já está pertinho, tá? Aquelas aulas de adendo, né? O que é que nós abordaremos nessas aulas de adendo? Temas que são de extrema importância para compreender a Gênese. Vamos abordar a origem da vida na Terra, com mais detalhes do que já foi abordado aqui. E com isso, a origem do próprio ser humano, da espécie Homo sapiens sapiens, que é a espécie a qual nós pertencemos, né? E penso que uma videoaula também sobre a teoria da evolução, sobre darwinismo, o que diz realmente a teoria da evolução, isso seria de grande importância, principalmente no que se desdobrou a teoria da evolução nos dias de hoje. É claro que o evolucionismo de hoje não é o mesmo evolucionismo da era de Darwin. Darwin, assim como Allan Kardec, não conhecia genética, não conhecia a estrutura do DNA, nem do gene. Portanto, muitas coisas eles desconheciam, né? A ciência da época, na verdade, para não tornar a coisa pessoal, né? Os cientistas da época, daí de meados do século XIX, final do século XIX, não conheciam ainda a genética. Então, talvez essas videoaulas adendo certamente serão de grande importância para que nós possamos apreciar o desenvolvimento de certas ideias de Kardec concernentes aos dias de hoje. Tá legal? Bom, então, dando início aqui a Gênese capítulo 11, item 35, que trata das emigrações e imigrações dos espíritos. No item 35, então, Kardec assim se refere. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Então, olha só,
Já no item 35, Kardec até aborda a questão da emigração e da imigração de uma maneira até um tanto quanto diferente daquilo que eu falei no início, na introdução. E é muito interessante essa conclusão do Allan Kardec. Muito interessante. É assim, olha só. Agora mesmo, enquanto vocês estão ouvindo, enfim, assistindo essa videoaula, agora mesmo pessoas estão desencarnando. Enquanto durar essa aula aqui, essa aula dura aproximadamente 1 hora em média. Em 1 hora já pararam para pensar em quantas pessoas desencarnam e quantas pessoas encarnam aqui no nosso globo, na nossa linda joia azul? E vamos imaginar o dia de hoje. Né? Quantas pessoas desencarnaram já a essa hora e vão desencarnar ao longo do dia por questões naturais, porque as causas não interessam aqui no momento, o que importa é que muitas pessoas todos os dias desencarnam. Quer seja de morte natural, velhice, falência dos órgãos, doenças degenerativas, Covid, quer seja por acidente de trânsito, quer seja por violência, enfim, as pessoas desencarnam. E também muitas pessoas nascem, né? Muitas pessoas reencarnam, encarnam no nosso globo, na nossa linda joia azul. Então, realmente, existe uma emigração a todo instante, ou seja, grupos de espíritos desencarnam, portanto, abandonam o plano material e vão para o plano espiritual da Terra, e também o contrário é verdade. Espíritos que estão reencarnando abandonam, portanto, o plano espiritual e adentram o plano material, ou seja, vêm para a crosta do nosso planeta Terra. Muito interessante. Um outro detalhe que fica premente, que fica muito claro, é essa questão de que cada orbe, e aí no momento vamos nos concentrar no nosso, né, a nossa linda joia azul, o planeta Terra, é muito interessante a maneira com que Allan Kardec coloca, no sentido de que nós temos duas realidades, ou duas dimensões, ou dois grupos de dimensões, por assim dizer. Temos a dimensão material, que é essa em que nós vivemos, né? As dimensões onde trabalhamos, estudamos, nos alimentamos, nos interrelacionamos materialmente, e há o plano, ou seja, há o planeta Terra do ponto de vista espiritual, que é toda a esfera espiritual, digamos assim, ou a dimensão espiritual do planeta Terra, formada pelos espíritos que ainda são habitantes aqui da nossa linda joia azul, mas que estão no estado errante, ou seja, estão na erraticidade. Muito interessante, porque Kardec deixa claro aqui no item 35 que, pelo menos para mim, eu entendi dessa forma. Quando eu desencarnar, eu não vou abandonar a Terra, eu vou continuar aqui no planeta Terra, só que na dimensão espiritual, no plano espiritual. O que você acha disso? Deixa seu comentário aí, comente o que você acha. Concorda comigo? Você tem outro tipo de ideia? Coloque, compartilhe aí, tá bom? Bom, então tem essa constante emigração e imigração, ou seja, essa constante permuta, essa constante troca de espíritos encarnados e desencarnados, motivados por questões biológicas, como eu já citei, né? O desencarne, a morte física e o nascimento, né? Que é o reencarne do espírito na matéria, né? Por assim dizer, perdoem-me a redundância. Bom, no item 36, Kardec refere-se da seguinte forma: em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes,
logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população global corporal, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Aqui, Kardec fala com muita propriedade sobre os desencarnes coletivos, né, que, claro, ocorrem. Né? Todos nós sabemos que, como eu falei anteriormente, todo dia, a todo instante, tem gente desencarnando e tem gente nascendo também. Mas, vez por outra, ocorrem tragédias que levam de uma vez só ao desencarne um grupo de pessoas, pode ser um grupo pequeno até um grupo grande, a depender do tipo de desastre que pode acontecer. E aí é muito interessante frisar que nós podemos visualizar dois grupos de desastres, por assim dizer. O primeiro grupo pode ser nomeado, como o próprio Kardec usa, de desastres naturais. São os desastres causados por vulcões, por maremotos, por terremotos, por tsunamis, por uma queimada não provocada pelo ser humano, a Covid-19, por exemplo, né, que já morreram só no nosso país, estamos caminhando para 600 mil pessoas, já estamos com mais de 580 mil pessoas mortas em quase 2 anos. E aí, claro, não foi o ser humano que provocou isso, foi um vírus que está causando isso, né? O vírus SARS-CoV-2. Então tem desastres estes assim naturais. E existem também os desastres causados por nós mesmos, desastres causados pelo ser humano, desastres que ceifam a vida de muitas pessoas, desde milhares e até milhões, como foi o caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, que ceifou a vida de milhares de pessoas. Desastres como Brumadinho, aqui em Minas Gerais, né, que todos devem lembrar, esse desastre que ceifou a vida de muitas pessoas no rompimento da barragem, e não foi um desastre natural, foi um desastre anunciado, porque já sabia-se que das falhas, das fissuras na barragem, né, e ninguém nunca tomou conta de nada. Temos os desastres aéreos que, quando ocorrem, né, invariavelmente leva a vida aí, às vezes de uma centena de pessoas. Então temos os desastres que causam desencarne coletivos de ordem natural, que é proveniente da lei da natureza mesmo, das renovações pelas quais o globo passa, e temos também os desastres de ordem humana, né? De ordem o próprio ser humano que provoca, né? E coisas menos expoentes, mas não menos verdadeiras e até mais graves também, como fome. Já pararam para pensar quantas pessoas morrem à fome todos os dias? Ninguém faz nada por isso. Quando eu digo ninguém, eu estou generalizando, claro. Muitas pessoas abnegadas e caridosas fazem a sua parte para dirimir e acabar com a fome, mas o fato é que muitas pessoas estão morrendo de fome
no mundo todo e no nosso país. O nosso país hoje já saltou dos 13 para os 19 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que estão realmente passando fome. E isso não é causado por nada natural, é causado pelo próprio ser humano, porque a Terra tem condições de alimentar todos os seus habitantes, humanos e não humanos. Isso não acontece por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, pelo fato de poucos deterem quase tudo e a grande maioria não tem quase nada. Mas é uma questão sociológica, antropológica, social, envolve muitos outros detalhes também. Bom, espero que tenha ficado claro, então, esse item dos desencarnes coletivos, né, por assim dizer. Bom, mas o item 36 não terminou, não. Esse que eu li foi só o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, Kardec diz o seguinte: as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhes vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Aqui é muito curioso que, primeiro, fica claro que nesse fenômeno de emigrações e imigrações ocorre permuta e troca e renovação espiritual. Kardec está afirmando aqui que esse processo de troca, esse processo de mescla é muito importante para o aprimoramento espiritual dos seres, né, da espécie. E eu acredito que até em termos materiais mesmo. Não nos esqueçamos, por exemplo, não nos esqueçamos, e isso é muito importante, vamos falar isso com mais detalhes sobre na videoaula adendo, né? Na videoaula extra sobre o aparecimento da nossa espécie aqui na Terra, né? Não nos esquecemos que nós, seres humanos, só estamos aqui, isso mesmo, cara ouvinte, caro ouvinte, nós todos só estamos aqui porque há 65 milhões de anos atrás, aproximadamente, uma pedrada espacial atingiu aqui a nossa linda joia azul e essa pedrada causou uma extinção do planeta Terra, extinguiu os dinossauros e por causa disso os mamíferos tiveram a sua chance de evoluir e voilá, aqui estamos. Então, se não fosse esse evento que levou à extinção, se não fosse esse asteroide que caiu ali próximo, se eu não me engano, da província de Yucatán, no México, foi mais ou menos ali, depois nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, mas se não fosse essa pedrada cósmica na nossa linda joia azul, que levou à extinção de espécies inteiras, principalmente a espécie dominante da época, que eram os sáurios, né, os dinossauros. Então, se não fosse esse cataclismo, nós não estaríamos aqui. Dá até para desconfiar que essa pedrada cósmica foi muito bem programada, foi muito bem providencial. Bom, se não tivesse sido por ela, nenhum de nós estaríamos aqui. Talvez a espécie humana nem existiria. Então, realmente, essas emigrações e imigrações espirituais e que acabam depois se mesclando, interagindo com o aspecto material também, eu penso que tem toda a razão Allan Kardec em dizer que isso causa renovação no mundo espiritual, tanto no tocante à dimensão espiritual, como certamente no tocante à dimensão material também, visto que o espírito interage com a matéria. Bom, no terceiro parágrafo do item 36, e para encerrar o item 36, Kardec escreve o seguinte: é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam,
é que elas têm por fim operar numa remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Isso embasa, com certeza, aquilo que eu acabei de falar, aquilo que eu acabei de comentar. Realmente, essas trocas populacionais no âmbito espiritual e carnal também, porque quando uma coletividade inteira é dizimada, corpos são ceifados, e isso realmente causa progresso. Então, e é muito interessante, para que ninguém comece a ficar estupefato, estupefata, comece a achar que, meu Deus, que violência. É violento, sim, causa dor e comoção, mas não vamos nos esquecer que é só o corpo que perece, é só o corpo que sofre o dano material. O espírito é imortal, então não se preocupem, o espírito é imortal. Se por acaso acontecer, e isso não é impossível, tá? Se por acaso acontecer, por exemplo, só para citar um exemplo, é pouco provável, tá? Mas não é impossível. Os astrônomos têm até catalogados bólides, possíveis bólides que se caírem na Terra, e há uma pequena possibilidade de caírem, tem até algumas margens de probabilidade para que isso aconteça. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, aqui mesmo no YouTube, vão no canal Space Today, do meu amigo Sérgio Sacani. Lá tem vídeos sobre ele, aliás, vídeos dele, que aborda inclusive o grau de probabilidade desses bólides caírem aqui na Terra. Estou falando de asteroides, né, até de cometas. É uma probabilidade muito pequena, mas não é zero. Bom, se isso acontecer, das duas, uma, ou grande parte da população humana vai ser extinta, ou até toda a população será extinta, mas só a matéria, só os nossos corpos. Os espíritos que somos continuarão vivos e ou repovoarão a Terra de novo, de alguma forma, ou então emigraremos para um outro globo. Não falta aí no espaço infinito globos habitáveis e até bem parecido conosco, com o nosso globo, aliás, com a nossa linda joia azul. Vão lá no canal do Sérgio Sacani, que tem muitas matérias interessantes sobre isso. Tá legal? Bom, vamos agora ao item 37, que termina esse assunto das emigrações e imigrações, pelo menos nesse contexto. No item 37, Kardec se expressa da seguinte forma: essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram consigo, trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam como os outros. Olha só, tem muita coisa aqui, muita informação aqui. Kardec, então, agora
na culminância desse tema, ele alerta para o fato de que podem haver emigrações e imigrações, agora de um globo para o outro. Lembra que primeiro até agora, nós estávamos falando de emigrações e imigrações, mas dentro do mesmo globo. A transição que se processava era uma transição da dimensão material para a espiritual e da espiritual para a material. Kardec agora está expandindo o leque, né? Expandindo a janela, por assim dizer, nos informando que, aliás, os espíritos que informaram, né? É muito interessante lembrar disso, que podem haver espíritos que venham de outros globos para a Terra, como podem haver, por que não dizer, de espíritos da Terra, grupos, né, que possam ir a outros mundos, a outros planetas. Eu não vejo nada de anormal nisso, acho que é um fenômeno muito natural. Não é à toa que na minha fala anterior, antes desse parágrafo, o que é que nós faláramos? Lembram? Se por acaso a nossa linda joia azul fosse extinta por uma outra pedrada cósmica, por exemplo, certamente a providência divina iria nos encaminhar para um outro orbe. Tem muitos deles aí no espaço. O que não falta é planetas habitáveis aí no espaço. Nada mais comum do que, se nós perdêssemos a nossa casa, teríamos que arranjar uma outra casa. O que vem em pauta aqui, muito importante depois, e é de extrema importância, nessa minha romantização, por exemplo, nessa hipótese, esse outro mundo para o qual nós seríamos deserdados, ele já é habitado por seres humanos já evoluídos como nós? Ou não, nós seremos as primeiras espécies desse mundo? É algo a que se tem que conjecturar. Aqui Kardec parte do ponto que, no caso, ele já leva, nós vamos ver que ele já leva a entender que aqui na Terra pode ter havido esse tipo de imigração. Seres de outro mundo chegando aqui, deserdados, ou nem vamos usar um termo bem deserdado não, mas foram transferidos de um orbe original, por qualquer que seja o motivo, natural ou não, mas que eles tenham vindo para cá. E aqui chegando, com certeza, aliás, com certeza pode haver duas situações. Ou esses povos, espíritos que chegando aqui são mais evoluídos do que os povos que aqui já estão, ou são menos evoluídos. E tanto um quanto o outro vão encontrar local, vão encontrar acolhida aqui na Terra. Muito interessante que em certa altura do item 37, Kardec deixa claro, primeiro eles chegam no mundo espiritual. Primeiro esses espíritos imigrantes, né, chegam no mundo espiritual. Daí, depois de terem contato com o mundo espiritual, vão ao mundo material, quando nesse mundo material já existem corpos que possam ser receptáculos, digamos assim, que possam ser corpos adaptados a receberem estes espíritos. Kardec até usa o termos de corpos criados especificamente para esses seres. Primeiro, vamos ter muito cuidado, porque aqui eu não sei se houve problema de tradução, seria muito interessante dar uma olhada no original em francês, porque os corpos não são criados assim automaticamente porque chegou uma raça. O nosso corpo, por exemplo, o corpo que temos hoje, ele é produto de um processo evolutivo que iniciou, pelo menos da própria espécie humana, partindo da espécie humana. Esse processo começou há aproximadamente uns 125 milhões de anos. A Homo sapiens começou aí em torno de entre 14 e 12 mil anos
atrás. E aí os corpos evoluem até chegar no nível em que nós nos encontramos hoje. Então é preciso ter muito cuidado, assim, porque o corpo não é criado. Aqui pode ter sido um erro de tradução ou apenas uma... Na verdade, não é um texto científico nesse caso, é uma tradução de uma comunicação espírita, de uma comunicação espiritual, dada pelos espíritos. Nós não estamos falando aqui de paleoantropologia cósmica, não nesse momento. O fato é que nenhum problema, nada contra, nada de anormal, nada de impossível. Aliás, é até plausível que espíritos, levas inteiras de espíritos, possam ter vindo de outros orbes e chegados aqui na Terra. E eles podem, claro, habitar e passar a encarnar em corpos já aqui da Terra, mas corpos já existentes. Não é que foram criados corpos específicos para esses seres. Eles podem até ter ficado no plano espiritual, estagiando, estudando já um pouco da nossa cultura, já, digamos assim, se aclimatando para adentrar no nosso globo e aguardando, quem sabe, que os nossos corpos já tenham evoluído o suficiente para comportar seres, talvez, da envergadura deles. No caso de eles serem espiritualmente superiores à espiritualidade humana, certo? Que isso fique bem claro. Não é a questão, não há um automatismo, não. Nós lemos essas questões e às vezes a pessoa é levada a achar que é como desenho animado. Chega aqui na Terra, já encarna na Terra? Não, não, não. Por isso, com muita propriedade, Kardec deixa claro aqui. Primeiro, eles habitam o mundo espiritual. Não é simplesmente chegar aqui no globo e já adentrar na superfície, não. Primeiro, chegam no mundo espiritual. No mundo espiritual, então, eles aprendem, se aclimatam, se preparam para aí, no momento certo, quando os corpos já estiverem elaborados. Até porque é preciso deixar claro uma coisa: quando certos grupos de espíritos são mandados para um outro globo, como por exemplo aqui para a Terra, isso não é feito aleatoriamente, não. Isso não é feito ao acaso, não. Há organização, gente. Há organização. Existem espíritos muito superiores, espíritos crísticos, ou seja, os espíritos que já são prepostos do Todo-Poderoso, espíritos que já trabalham diretamente submetidos às ordens do divino, do Criador, e esses espíritos não agem aleatoriamente nem ao acaso, não. Esses espíritos agem com planejamento, com conhecimento de causa e consequência. Então eles, esses espíritos diretores, esses espíritos que conduzem essas imigrações coletivas de mundo para mundos, eles selecionam qual o mundo adequado para essa leva de espírito. Não é simplesmente, tem essa leva aqui, joga lá na Terra, planeta azulzinho lá, joga eles lá. Não é assim, não. Tem um planejamento, tem todo um preparo antes de isso acontecer. Tá legal? Bom, assim Kardec encerra esse item, pelo menos nessa parte das emigrações e imigrações, e adentra num tema também muito interessante, que se chama raça adâmica. Raça adâmica, aludindo, claro, ao texto bíblico, né, do Adão e Eva como os primeiros habitantes do planeta Terra. Lembrando já, eu acho que você que está me ouvindo agora sabe que primeiro é um folclore meio místico que simboliza uma realidade, claro. Você não pode pegar a Gênese bíblica e interpretá-la ao pé da letra. Ela é um livro simbólico, repleto perdoe-me a redundância, é um livro simbólico repleto de simbolismos, repleto de misticismo, de folclore, de história. Se você parar para comparar
muitos mitos e histórias gregas, do mundo grego, que está lá na Gênese, mas que retratam, sim, a história do mundo de uma maneira muito interessante e subliminar. Mas não é verdade que o mundo iniciou-se com Adão e Eva. Não tem como iniciar com um único casal. Não é bem assim, não. Isso é um símbolo, tá? Me perdoe se a sua crença ainda é por demais arraigada nesses conceitos antigos, tá bom? Bom, mas vamos por partes. Raça adâmica, está lá no item 39 do capítulo 11 de A Gênese. Raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Bom, então vamos analisar isso aqui com muito cuidado. Aqui, primeiro diga-se de passagem, não é uma afirmação do Allan Kardec. Aqui é uma afirmação dos espíritos. Não vamos esquecer que Kardec começa o parágrafo dizendo, de acordo com o ensino dos espíritos. Enfim, espíritos disseram a Kardec que aquilo que nós chamamos de Adão, a raça adâmica, na verdade foi o resultado da vinda de espíritos de outros orbes para a Terra. Bom, eu acho que isso pode se especular, não é simples abordar essa questão, porque como nós veremos aqui, Kardec, ele vai embasar e fazer justiça a essa comunicação, ou até dar fé e veracidade desse dizer dos espíritos em função dos tipos de corpos e raças. E aí ele entende que, nós vamos ver aqui ao longo dos textos, que Kardec entendia que os tipos de raças são derivadas pelo tipo de espírito. E aí hoje, em função da antropologia, da paleoantropologia e da geologia, hoje nós já temos uma explicação científica baseada na genética, no mapeamento dos genes. Hoje a ciência já sabe explicar a origem do povo, a origem da raça europeia, da raça ariana, né? A origem da raça asiática, a origem da raça mongol, a origem da raça americana. Então, e essas origens arianas, né, europeias, africanas e asiáticas, demonstrada pela ciência, e como é pela ciência positiva, nada tem de contributo espiritual. Hoje nós já sabemos explicar o aparecimento das raças em função de ciência pura, genética, antropologia, paleoantropologia e geologia. Juntando essas ciências e algumas outras mais, como bioquímica, biologia e biofísica, dá para compreender o aparecimento dessas raças. Mas é preciso entender que nessa época aqui, Kardec não conhecia genética, não conhecia paleoantropologia, não conhecia, enfim, bioquímica a nível necessário para compreender esses aparecimentos. Eu não estou querendo dizer, por favor, não me entendam isso, eu não estou querendo dizer que os espíritos mentiram para Kardec ou disseram algo que é falso. Não, em hipótese alguma. Os espíritos da codificação são espíritos superiores, grande parte deles são espíritos muito sérios, mas como o próprio Kardec já disse aqui mesmo no começo de A Gênese, lembrem-se lá da introdução, lembrem-se lá do primeiro capítulo, os espíritos não são perfeitos, eles erram também. E além disso, há o problema da interpretação de quem recebeu a mensagem. Como Kardec não tinha conhecimento de bioquímica, de genética, de paleoantropologia,
ele só interpretou, talvez, o ditado desses espíritos do ponto de vista puramente espiritual, por não ter o conhecimento necessário, talvez, para a devida interpretação. E no mais, o espírito, na minha opinião, nesse parágrafo, não falou nada de errado, nada de inverossímil. Na verdade, está muito plausível. Os espíritos podem realmente, e eu acho até muito plausível ter vindo espíritos de outros mundos para cá, visto que não é nem uma questão de corpos, não. Porque se você pegar um índio, um africano, um europeu puro, né, um ariano, um americano, um hindu, um chinês, um japonês, um mongol, todos têm na cabeça 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços com 5 dedos em cada mão, 2 pernas, 2 pés com 5 dedos também em cada pé. Temos cabeça, tronco e membros, temos a mesma estrutura fisiológica, com todos os músculos, órgãos, sistemas iguais. O que vai diferenciar, e aí sim eu penso que diferencia muito, é o grau cultural. Isso sem dúvida alguma. E eu gostaria até de chamar a atenção, por exemplo, para os construtores de pirâmides, os antigos egípcios, né? As dinastias dos grandes faraós. Gente, o Antigo Egito, que me fascina, eu sou um profundo admirador da cultura egípcia antiga, os construtores de pirâmides, aquela raça que se desenvolveu ali às margens do Nilo, que construíram aquelas esfinges, o complexo o complexo de Gizé, né, as pirâmides de Quéops, Gizé e Miquerinos, as 3 grandes pirâmides do Egito, obra que até hoje fascina a arquitetura e a engenharia civil humana, obra que para muitos especialistas na área da construção admite que hoje, com a tecnologia de hoje, nós não seríamos capazes de replicar aquelas pirâmides, tanto é que nunca foi sequer tentado, tanto é que não temos réplicas delas, e não são só as pirâmides egípcias, não, as maias também, as pirâmides maias, as pirâmides lá enfim. Mas a do Antigo Egito, ela fascina pela sua grandiosidade, pelos seus mistérios, que até hoje fascinam a humanidade, né? Percebe-se, e aí eu não quero falar de corpos não, porque, na minha opinião, essa foi a incompletude de Kardec, querer associar os corpos à total vinda de povos de outros orbes. E a associação está correta, porque para seres mais evoluídos, se fazia necessário corpos também evoluídos. Mas essa evolução foi causada por padrões físicos e bioquímicos. Aqui na Terra, claro que deve ter tido um contributo espiritual, eles podem até ter participado disso, mas é um assunto ainda, no mínimo, incógnito, no mínimo ainda passível de muito estudo, na verdade é isso, muito estudo. Mas, quando analisamos as sociedades em termos culturais, nós não podemos negar a superioridade da civilização egípcia, estou me referindo aos egípcios antigos, né? Que, de repente, toda essa cultura, toda essa sociedade sumiu, né? Acabou. Os egípcios de hoje são comuns, como nós também. Então, quando você vê sociedades assim, e de outro lado, quando nós vemos os nossos povos, digamos assim, mais naturais, os indígenas, e me perdoem, porque parece que essa palavra indígena nem pode mais ser utilizada, mas como eu não entendo muito dessa mudança de paradigma e de nomenclatura, eu peço perdão se estiver ofendendo pela minha ignorância, mas nota-se que os indígenas, por exemplo, eles possuem uma cultura totalmente diferente da nossa, ou pelo menos costumava ser, porque eles mesmos já estão mudando muito, né? Até porque a cultura deles é mais ligada à natureza, às florestas, que é o habitat, é o meio em que eles vivem, né? Já a sociedade europeia,
os americanos, né, a nossa própria raça, que se desenvolveu mais tecnologicamente, a ponto de termos dominado agora as 4 dimensões materiais do nosso planeta, né? A terra, as águas e o ar, né? Construímos aviões, submarinos, porta-aviões. Aliás, saímos até da atmosfera da Terra, já fomos à Lua, temos naves, temos estações orbitais, como a estação espacial mundial que orbita a Terra, né? Estação internacional. Então, observa-se que enquanto uma cultura ou enquanto muitos povos atingiram níveis tecnológicos muito avançados, outros ainda não, outros ainda dependem, ainda vivem vividamente a realidade das plantas, das águas, e isso não é crítica, e isso não é diminuir essa cultura, porque eu acho que nós temos muito a aprender com eles, com os nossos povos indígenas. E, de novo, eu peço desculpas se eu estiver utilizando o termo errado, mas nós temos muito que aprender com eles. Os povos indígenas da Amazônia, por exemplo, ao que se sabe, eles retiram medicamentos, retiram remédios para qualquer doença das árvores, das plantas. Eles retiram curas para as suas doenças de ambiente natural. Já sabe-se por pesquisas que os índios não contraem as nossas doenças no ambiente deles. Eles adoecem quando o homem dito, o homem branco, né, quando ele chega lá nas terras indígenas, aí sim o homem branco, por ser um elemento contaminante, sujo mesmo, ele que contamina os índios. Infelizmente, o nosso orgulho e egoísmo, a nossa prepotência, ainda nos faz julgar seres superiores. E não somos. Podemos até deter uma tecnologia mais avançada, uma cultura mais rica em detalhes, por termos a matemática, a física, a tecnologia, mas talvez não, com certeza, a sabedoria inerente ao conhecimento do natural, a sabedoria inerente ao conhecimento das coisas dos seus meios, eu penso que os nossos povos indígenas são sábios, muito sábios em relação a nós e temos sim muito o que aprender com eles. Bom, ainda continuando no item 38, então espero que tenha ficado claro essa questão da vinda de espíritos, totalmente plausível, totalmente plausível. Apenas que fique bem claro que o aparecimento dos corpos que esses espíritos habitam teve origem e evolução aqui. Claro que eles podem até ter influenciado. E claro, não esqueçamos dos guias, né? Dos espíritos superiores, dos espíritos já a nível de um Jesus, que participaram como grandes engenheiros cósmicos na formação do mundo, na formação das coisas. Claro que houve, e quanto a isso eu não tenho dúvida alguma, embora não existam dados empíricos para isso, mas intelectualmente eu não tenho a menor dúvida de que, com certeza, esses engenheiros siderais colaboraram na formação dessas espécies, com certeza. Para mais detalhes, fica aí a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Quem sabe o próximo livro que nós vamos estudar, deixe aí seu comentário se você concorda com isso, mas o livro Evolução em Dois Mundos, ele traz muitas respostas para muitas perguntas concernentes à evolução da nossa espécie no planeta. Porque sim, sabemos já muitas coisas, mas não sabemos tudo não. Tem muitas lacunas aí, tem muitas perguntas ainda no meio do caminho. Bom, mas prosseguindo aqui, já estamos caminhando para o final da nossa videoaula, 51. Então, concluindo o item 38, da raça adâmica, né? Capítulo 11 de A Gênese, Kardec nos escreve o seguinte: mais adiantada do que as que a tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. A Gênese nola mostra,
desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estará em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-la. Bom, em parte eu acho que já comentamos sobre isso. Kardec ele fala especificamente da raça adâmica como sendo a raça europeia, né, a raça ariana, que ele chama de raça branca. Por favor, tenham paciência quando Kardec usa ou se refere a raças primitivas, tá? Isso não é demérito, algumas pessoas criticam Allan Kardec por isso. Isso não é demérito. Kardec foi um europeu da sua época, e na época os estudiosos se referiam aos indígenas como raça primitiva mesmo. E até porque Kardec está usando o termo primitivo não no sentido de inferioridade, mas primitivo no sentido de ter vindo primeiro. E aí se encaixa no teor de lógica muito grande. Kardec está se referindo a raças primitivas como as raças primeiras que chegaram aqui na Terra. A questão que eu levanto, e aí sim me deixa um pouco desconfortável, é com relação a ele achar que, por exemplo, a raça europeia, e aí é onde eu acho que está o erro da interpretação dele, quando ele diz assim, ó, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. E ele achar também que, por exemplo, em achar que a raça adâmica, que são os europeus propriamente dito, vem só de certo ponto para cá. É essa ligação, porque olha, nós ainda veremos isso nas nossas aulas adendo, mas toda a civilização do planeta Terra, corpórea, estou falando do ponto de vista orgânico, das raças. Hoje nós temos o quê? Né? Quais são as raças principais, né? Hoje, ainda nos dias de hoje? Temos a raça ariana, ainda não tão... Em primeiro lugar, gente, achar purismo nas raças da Terra hoje em dia é meio difícil. Mas mesmo assim, quando você olha os orientais, quando você vê no Japão e China, que são as raças talvez as mais puras, quando você vê uma Suécia, por exemplo, uma Finlândia, Noruega, onde a maioria são louros, altos, de olhos claros, você vê um certo grau de pureza. Aí quando você compara, por exemplo, um nórdico, né? Um dinamarquês, tentem comparar visualmente um dinamarquês, um chinês, um mongol, habitante da Mongólia, tá? Não vamos comparar com aquela doença mental, não. Então imagine um norueguês, um dinamarquês, um mongol, um chinês, um índio americano, um mexicano, um israelense, um paquistanês, né, um palestino, um árabe, um brasileiro, um argeliano, um africano, então, realmente há diferenças gritantes entre essas raças. Mas hoje, a genética principalmente, que Kardec não conhecia, a genética já demonstra que todos esses povos nasceram do mesmo núcleo. Se você pegar o mapa genético de todos esses representantes que eu falei, o dinamarquês, um coreano, um japonês, um brasileiro, um africano, se você mapear os nossos códigos genéticos de todas as raças, elas convergem para o mesmo ponto.
Então nós nascemos de uma mesma, ou melhor dizendo, evoluímos de uma mesma raça orgânica. Só que aqui eu estou falando pura e simplesmente no aspecto material. Hoje a ciência já demonstra que todas as raças elas derivam de uma única raça que teve a sua origem na África Central, representada até pela Lucy. Leiam, depois nós vamos falar também sobre a Lucy, que é a nossa ancestral comum de todas as raças. Então, só nisso, só nesse aspecto que eu divirjo um pouco com essa interpretação de Kardec. Mas eu entendo muito bem porque Kardec disse isso, por ele não ter os conhecimentos que nós temos hoje. Mas isso não é uma questão dada como ponto confirmado ou ponto resolvido. Como eu falei, tem muitas lacunas ainda, muita coisa a se pesquisar, muita coisa a se estudar, mas o fato de imigrações terem chegado aqui, de levas de espíritos, eu não tenho dúvida quanto a isso. Como eu já falei, me admira até os dias de hoje a civilização egípcia de ter construído aquele mundo no passado. Olha que nós estamos falando de aproximadamente 4.000 anos atrás, nós estamos falando de 3, 4.000 anos atrás, e já temos os construtores de pirâmides. Nota-se que era um povo realmente diferente, era um povo realmente diferente com o que já estava aqui. E isso é notório. Na minha opinião, está totalmente correto. Claro que os espíritos disseram a Kardec, a mensagem espírita, ela é clara. A nossa interpretação, a de Kardec na época, e essa é uma crítica construtiva, talvez não seja perfeita, porque toda interpretação ela depende de conhecimento. E o conhecimento que Kardec tinha na época não lhe dava os recursos necessários para uma interpretação, como, por exemplo, dados dias de hoje. Mas isso não desabona, em hipótese alguma, que os espíritos nos disseram, que eu vejo de uma veracidade enorme. Bom, mas o que você achou? Gostou? Não esquece de deixar o seu gostei aí. Se não gostou, deixa o não gostei aí também, diga por que não gostou. Mas espero que você tenha gostado de coração. Essa aula, ela procura ser sincera. Eu não procuro aqui demonstrar e nem transmitir verdades. Eu procuro estudar e talvez o maior objetivo seja esse. Talvez manifestar e despertar no espírito de todos vocês o desejo de estudar, de ler, de pesquisar e de aprender. Esse é o objetivo. Bom, fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de todas e todos e até a nossa próxima videoaula. Deus os abençoe a todos. Tchau.